O Brasil está trocando um dos piores sistemas tributários do mundo por um dos mais avançados. E para entender a importância dessa transformação, nós conversamos hoje com Bernard Api, secretário extraordinário do Ministério da Fazenda para questões da reforma tributária. Nessa entrevista, ele explica como o Brasil vai começar a sentir essas transformações já a partir de 2025 e a importância dessa mudança. Acompanhe. A reforma tributária é complexa sim, mas tem um processo de construção no Congresso Nacional que já vem desde 2019, que está muito maduro hoje. Tem uma percepção na sociedade de que o sistema tributário, do jeito como está, não dá mais. Ele está tendo um custo muito alto em termos de perda de potencial de crescimento do país e tem sim uma posição muito positiva e construtiva que eu acho que vai viabilizar politicamente a aprovação da reforma, tanto pelo apoio da Câmara dos Deputados, quanto do Senado Federal, quanto pelo apoio do Poder Executivo. A reforma que nós estamos discutindo hoje é do consumo, depois vai ter a tributação da renda. O objetivo é que a reforma faça com que todo mundo seja tratado de forma equivalente na tributação do consumo, na tributação da renda. No caso da tributação do consumo hoje, tem de fato alguns setores que pagam menos do que outros. Então, por exemplo, eu vou dizer assim, streaming paga menos imposto do que a conta do celular. A ideia é baixar a tributação da conta do celular e fazer com que a tributação do streaming da conta do celular seja a mesma dentro da reforma tributária. Isso gera eficiência, porque elimina essa distorção que existe hoje, você ficar classificando uma coisa, se aquilo é conta de celular, se é streaming, se não é. Isso traz um sistema não só mais eficiente, mas mais justo também, porque o efeito dessa adoção de uma tributação uniforme é beneficiar mais as classes de mais baixa renda. Por incrível que pareça, hoje no Brasil, como proporção do consumo, o pobre paga mais imposto do que o rico, e a reforma tributária busca corrigir essa distorção. O ponto de partida da reforma, o ideal seria uma tributação uniforme para todos os bens e serviços. A gente sabe que na discussão política vai ter que ter alguma flexibilização, mas a questão é como fazer isso bem feito. Então, por exemplo, serviços de educação e saúde, tudo indica que vão ter um tratamento diferenciado na reforma tributária. O que eu estou falando é que não necessariamente esse tratamento diferenciado se dá via alíquota menor. No caso de uma educação básica, por exemplo, eu posso, ao invés de dar uma alíquota menor, que reduz proporcionalmente para o pobre e para o rico, eu posso fazer um esquema de devolução do imposto para os alunos de mais baixa renda, que estão na escola, na educação privada, de forma que uma família de classe média seja totalmente desonerada e uma família de classe alta pague um imposto maior quando está usando o serviço de educação. A nossa função do governo é trazer transparência e mostrar os prós e contras de diferentes alternativas para que o Congresso Nacional tome a melhor decisão possível na hora de fazer o desenho da reforma tributária. A reforma da tributação do consumo pode elevar o PIB potencial no Brasil por baixo em 10, 12% em um horizonte de 10 a 15 anos, além do que ele cresceria. E com esse aumento do crescimento, na verdade, todos os setores da economia são beneficiados, todos, e praticamente todos os entes da federação são beneficiados. E, portanto, é preciso entender que a reforma tributária é um jogo de ganha-ganha, em que, com o maior crescimento, todos ganham com a mudança que está sendo proposta. Eu acho que isso é que precisa ser levado para a população, porque a população vai ganhar com maior emprego, com maior renda, maior poder de compra. As empresas ganham porque tem mais atividade, e o próprio governo ganha porque, mantendo a carga tributária como proporção do PIB, se o PIB cresce mais, você tem mais recursos para fazer política pública. Quando foi criado o IPVA, na Constituição de 88, teve uma decisão, do meu ponto de vista, não muito consistente do Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele substituía a taxa rodoviária única e, portanto, só podia incidir sobre veículos terrestres. Mas não faz nenhum sentido que um jatinho ou uma lancha não pague o IPVA quando você está pagando o IPVA no automóvel popular. Então, na verdade, muito provavelmente o Congresso vai corrigir essa distorção. Esse é um dos objetivos da reforma tributária, vai simplificar muito a apuração e o pagamento de impostos. O Brasil é o campeão mundial em burocracia tributária, vai simplificar enormemente. Talvez a gente passe do pior sistema do mundo para um dos melhores sistemas do mundo. A gente está, inclusive, tentando montar um sistema em que a única obrigação da empresa seja emitir nota fiscal eletrônica na venda e registrar as compras que dão direito a crédito via nota fiscal eletrônica, talvez pensando até a escrituração. Então a simplificação vai ser brutal.
Essa simplificação tem efeito sobre o crescimento, mas não é o único efeito não. A eliminação da cumulatividade, que acaba onerando investimento e exportação, é outro efeito, e a correção de distorções que existem hoje na organização da atividade econômica por conta do sistema tributário é outro efeito extremamente positivo. Só para dar um exemplo, hoje a gente tem benefício fiscal no Brasil para a mercadoria passear, sair do estado A e ir até o estado B e voltar para o estado A, o que obviamente do ponto de vista econômico não faz sentido nenhum, é simplesmente um trabalho completamente improdutivo que vai deixar de existir com a reforma tributária. Então a simplificação é um dos objetivos, ela é enorme, mas os efeitos sobre a economia vêm de vários fatores, não só da simplificação. É um processo que se iniciaria com já uma mudança relevante para os tributos federais, provavelmente em meados de 2025, e para os tributos estaduais e municipais num prazo de 4 ou 5 anos a partir de 2027. Ela demora, porque a gente não consegue mudar do dia para a noite todo o sistema tributário brasileiro, mas já tem uma simplificação relevante já no curto prazo e depois, ao longo de um prazo mais longo, você elimina toda a complexidade do sistema tributário atual. Na verdade, só vai sair perdendo a empresa absolutamente ineficiente que vive hoje com base nas distorções do sistema tributário atual. Toda empresa eficiente do Brasil vai ganhar com a reforma tributária. Um exemplo é esse: eu tenho hoje uma estrutura montada para fazer com que uma mercadoria saia do estado, vá para o outro e volte. Tem alguém que está ganhando dinheiro com isso, mas claramente está ganhando dinheiro em cima de uma ineficiência que vai deixar de existir com a reforma tributária. Então esse trabalho improdutivo que tem hoje para fazer a mercadoria passear vai poder virar um trabalho produtivo para levar um volume maior de mercadorias para o consumidor final e não simplesmente levar um volume menor com um passeio maior das mercadorias pelo Brasil. É um exemplo que pode ser dado.